O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br, também pelo canal 3 da operadora NET, canal 22, transmissão digital da Cabonet e Vivo Fibra, canal 8. Hoje nós vamos falar aqui com o ex-prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Jefferson. Muito obrigado por reservar aí um espaço da sua agenda. Eu sei que você está viajando aí o estado de São Paulo todo, numa campanha em defesa do Lula. E obrigado por reservar um horário aí na sua agenda para vir conversar aqui conosco. Também conversando aqui conosco, o nosso diretor Luciano Leite. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Jefferson. Bom dia, Sérgio. É um prazer e um privilégio estar aí na casa de vocês, no trabalho de vocês, né? Principalmente junto com o Sérgio Ribeiro aqui, nosso amigo de longa data. É sempre bom estar perto de quem conhece mais que a gente, que assim a gente fica um pouquinho mais sábio, né? Aprendendo mais um pouco. É isso aí, Luciano. O Sérgio, formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, foi engraxate, vendeu balas no trem na infância, lá na cidade de Carapicuíba mesmo, que foi onde nasceu e foi criado. Foi prefeito da cidade por 2 mandatos consecutivos, destacando-se na sua reeleição em 2012 por receber 130.664 votos, que correspondeu aí a 67,68% dos votos válidos na disputa. Sérgio, como é que foi ser prefeito por 2 mandatos da cidade que tem o menor PIB per capita da região, um dos menores orçamentos da região? É difícil? No começo é difícil, porque nós tínhamos lá 3 folhas de pagamento atrasadas dos funcionários, então convenhamos que não é muito fácil fazer o funcionário trabalhar sem receber, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos ao longo dos 8 anos os salários absolutamente em dia. Agora, toda essa situação já esperava, então, por esperar a situação, nós estávamos absolutamente preparados para poder enfrentar esse desafio, né? Carapicuíba, ela tinha dívidas históricas, ela tinha problemas com precatórios, pagamento de precatórios, problema com fundo de garantia. Tinha muito problema na cidade, mas nós já estávamos estudando isso ao longo do tempo. Eu me elegi vereador aos 24 anos de idade, né? Na verdade, me elegi com 23 e tomei posse com 24 anos de idade. Então, eu já estava acompanhando e se preparando, né, para esse grande desafio de governar a cidade, que eu tive o privilégio de ser o primeiro, né, que nasceu em Carapicuíba e que foi prefeito da cidade de Carapicuíba, né, que é uma cidade de imigrantes do Brasil inteiro, na década de 30, 40, de outros países, né, que foram para Carapicuíba. Então é um desafio extraordinário, mas graças a Deus nós conseguimos cumprir esse desafio. Agora, com o menor PIB per capita, provavelmente um dos menores orçamentos da região, Carapicuíba sempre dependeu muito de verbas externas, né, dos deputados, verbas de emendas, verbas do governo federal, estadual. Essa é uma das grandes dificuldades? Então, mas foi uma dificuldade depender dessas verbas, mas foi aí que nós ganhamos. Olha, a senhora e o senhor que está me assistindo, eu vou dizer aqui, para comparar algumas situações, não é para dizer que nós temos um grande mérito em relação às demais cidades, porque cada um tem a sua história. Olha, a cidade de São Bernardo do Campo é uma cidade rica, uma cidade que é o polo, né, setor automobilístico do Brasil. A cidade de São Bernardo do Campo investia 14% ao ano do seu orçamento. A cidade de Ribeirão Preto investia 6% ao ano do seu orçamento. A cidade de Campinas, 4% do seu orçamento. A cidade de Osasco, 8% do seu orçamento. E Carapicuíba é a recordista no estado de São Paulo, desses últimos 5 anos, que era um investimento de 21% do orçamento. Sabe o que significa? Um orçamento de pouco mais de 400 milhões de reais, que a cidade investiu nos últimos 5 anos mais de 80 milhões. Para que possa entender o que é investimento, é coisa nova. Porque no poder público você tem o custeio e tem o investimento. Custeio é aquilo, é o combustível, é a folha de pagamento, são aquelas coisas para poder manter a máquina funcionando. E investimento, por exemplo, compra uma cadeira nova, asfalta uma rua, compra um caminhão para a prefeitura. Então isso é investimento. Então o maior investimento do estado de São Paulo em percentual, para que tenha uma ideia, Osasco tem um orçamento de mais de 2 bilhões de reais. Investia em média 100 milhões por ano. Carapicuíba, pouco mais de 400 milhões de reais, investia 100 milhões por ano. Qual é a mágica?
foram as parcerias com o governo federal e com o governo do estado. Parcerias, né, que transformaram, né, em grandes obras na cidade. Em todas as áreas, educação, saúde, infraestrutura, saneamento, né, foram muitos investimentos. Investimentos do PAC, desde o segundo governo do presidente Lula, eu ainda tive, né, essa oportunidade, 2 anos de mandato como prefeito, e o Lula ainda era presidente. Depois do governo Dilma, o próprio governador Geraldo Alckmin ajudou muito a cidade de Carapicuíba, né? Então isso foi muito importante para realizar uma verdadeira transformação na cidade de Carapicuíba. Isso é curioso na sua gestão, mesmo sendo um prefeito do PT e tendo essa relação com o governo federal, você também manteve uma boa relação com o governo do estado durante toda a sua passagem, né, Sérgio? Olha, você sabe, Jefferson, é por conta da seriedade, né, do trabalho, os projetos. Eu costumava dizer o seguinte, olha, a população, a senhora, o senhor, ela não está preocupada com a questão partidária. Por quê? Porque, na minha opinião, os partidos, a disputa eleitoral, ela termina no dia da eleição. Quando acaba a eleição, sagra-se vencedor. Quem é vencedor, seja para presidente, governador, presidente, ou prefeito, ele tem que governar para os cidadãos. Você tem que governar para quem votou em você e tem que governar para quem não votou em você. Então, nós apresentávamos os projetos consistentes no governo do estado. E nós tratávamos isso de uma forma muito aberta. Porque o Sérgio Ribeiro tem 36 anos no PT, eu tenho 50 anos de idade. E o governador está desde a fundação no PSDB. Ele nunca me convidou para ir para o PSDB, sabe por quê? Porque eu nunca convidaria ele para vir para o PT. Porque ele tem o partido dele, eu tenho o meu. Agora, nós temos um objetivo em comum, o que é? O bem da população. Então, fazer um terminal de ônibus, recapear toda a Avenida Inocência Seraf, como foi feito, fazer calçadas ecológicas, são projetos que precisam de recurso, precisam de dinheiro. Quando tem um problema do enchente, a população não quer saber se aquela enchente vai ser resolvida com verba federal, estadual ou municipal. Ela quer o problema resolvido. Então, eu acredito que muito do que nós estamos vivendo no Brasil hoje, essa confusão generalizada, essa descrença na política, é uma disputa política que foi levada até a sua 10ª potência. Então, muitas das coisas deveriam ter sido realizadas no diálogo. Porque quando é feito um convênio entre município, Estado e União, o que é um convênio? É a celebração máxima da política. É aquele momento mágico onde as pessoas deixam as suas diferenças partidárias de lado e estão preocupados de ver o sorriso estampado no rosto das pessoas. Então, isso que é um convênio. Então, por isso nós buscamos esse convênio, trabalhamos sem nenhum preconceito ideológico. Quando o governador sabia, eu fazia parte da coordenação estadual da campanha do Padilha, que era o seu oponente na disputa. E isso, ao contrário, isso só reforça o respeito, né? O respeito de você ter posições divergentes, mas saber trabalhar dentro da diversidade, da diferença. Agora, Sérgio, qual que você avalia que foi a sua maior realização nesses 2 mandatos e qual a sua frustração de não ter entregue para a população? Olha, eu sei que para quem não é de Carapicuíba, o que eu vou falar aqui parece pouca coisa. Mas eu vou dizer o seguinte, olha, terminar o mandato sendo o único prefeito da região que antecipou o salário do funcionário de janeiro, vejam bem, nós além de pagar em dia, que eu fui o primeiro prefeito da história de Carapicuíba que peguei o salário em dia, eu antecipei o salário de janeiro. Já o próximo prefeito, ele entrou, o atual, entrou numa situação muito mais confortável do que eu assumi. Eu assumi com 3 folhas de pagamento atrasada. E eu deixei a prefeitura com uma folha de pagamento adiantada. Então, quem não é de lá de Carapicuíba vai falar assim, mas isso não é sua obrigação pagar. Eu concordo. É minha obrigação pagar o salário em dia, mas é a obrigação que só eu consegui cumprir. E a segunda grande felicidade que eu falava, qual é a maior realização do nosso governo? É ver o sorriso estampado no rosto das crianças. Ter levado uniforme escolar, kit escolar, merenda de qualidade, aumentar de 1.000 para quase 7.000 vagas em creches na nossa cidade de Carapicuíba. Em 44 anos, 11 mandatos fizeram 1.000 vagas em creche. Nós conseguimos ter multiplicado por 6 esse número de vagas. Então, tudo isso, essas 2 questões eu acredito que são as principais. Agora, a frustração é a frustração que todo prefeito tem. Qual que é a frustração? São os limites burocráticos que impedem de você realizar muita coisa.
Olha, não é à toa que a senhora vê lá na televisão, fica indignada com razão de ver obra parada pelo Brasil inteiro, não é? É um viaduto parado, é uma creche parada, é um posto de saúde. E muitas vezes a mídia, diferente de uma TV, como está aqui o dos sindicatos comerciários, a TV Osasco, que dá essa oportunidade, não é feito um debate real, sincero, verdadeiro, sobre por que isso acontece. Acontece porque muitas vezes você está fazendo uma obra e o empreiteiro ele quer, por exemplo, um reajuste de preço. Você fala, não vou dar o reajuste. Ele entra na justiça. E aí no Brasil nós sabemos como que é. Judicializou o problema, aquilo pode demorar 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, e a obra fica lá parada, o mato tomando conta, a população revoltada. Então nós tínhamos que, na verdade, fazer um grande debate nacional sobre como superar dentro da legalidade, mas nós não podemos viver essa situação que a população perde, o país perde, é moroso, é caro, é complicado de fazer as coisas andar. Você vê o Corredor Oeste aqui. Eu não acredito que o governador de Alto Alves não queira fazer o Corredor Oeste. Mas o fato é que ele vai terminar 8 anos de mandato e o corredor, que era para ser de Itapevi até o Butantã, nem entrou obra em Osasco ainda. Porque lá em Itapevi teve problemas da empresa que faliu, teve que fazer uma nova licitação, uma confusão danada. Já foram investidos dezenas de milhões de reais. Olha, foi recuperado todo o pavimento de Itapevi até Carapicuíba. Sabe o que está acontecendo? Quando ficar pronto o terminal, vai ter que fazer tudo de novo. Perdeu tudo o serviço. Por que perdeu o serviço? Porque já passou 6 anos quando foi feito o primeiro recapeamento. Então, a frustração são os limites burocráticos que impedem de você realizar, muitas vezes, aquilo que a população não entende. Só para dar um exemplo, para terminar aqui. Nenhuma prefeitura, governo federal, estadual, compra passagem aérea da empresa aérea. Compra de uma agência. Sai mais caro. Aí você vai falar, por que compra da empresa, não compra da empresa aérea e compra de uma agência? Sabe por quê, meu amigo? O que acontece é o seguinte, as empresas aéreas no Brasil devem INSS e fundo de garantia. E como não tem certidão, não consegue contratar direto com o poder público. Então tem que contratar uma agência que está tudo legalizada, ela compra das empresas aéreas. Olha que absurdo. Aí tem o sobrepreço, aí tem o lucro, aí tem o imposto que tem que pagar. Quer dizer, uma situação absurda. Muitas vezes você não pode comprar o desinfetante lá num grande hipermercado que está muito mais barato. Sabe por quê? Porque ele está devendo fundo de garantia, ele está devendo INSS. Aí você é obrigado a comprar num que tem o preço mais alto. Aí o cidadão olha e fala, mas que pouca vergonha. Que no final vai comprar do grande, né? Que pouca vergonha, por que estão pagando mais caro aqui? Quer dizer, são questões que esse espaço que nós temos que ter, na meu ponto de vista, tinha que ter nas grandes emissoras de televisão para poder chegar em você. Para você entender isso, e para, inclusive, compreendendo isso, pressionar deputados e senadores para poder modificar muitas coisas para o Brasil ganhar agilidade, para poder ter o ritmo que o povo espera. Tá certo. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas você continua ligado aí na TV Secor. Eu quero convidar também, se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica para fazer, manda aqui ao vivo. Nós conversamos contigo através do WhatsApp. O número aqui da TV Osasco é 981420208. 981420208. Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, o seu hospital ainda melhor. Além de excelência, você encontra a tradição e a qualidade da conceituada Rede D'Or São Luís, um grupo referência em cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. É aqui que você encontra a mais alta tecnologia para a sua saúde e da sua família, além de um completo centro médico com mais de 30 especialidades, consultas com hora marcada e um núcleo especializado no tratamento da obesidade. Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, ainda melhor para atender você. Vem na biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos.
Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salvo. Diz que 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando com o ex-prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Antes de voltar aqui a falar com o Sérgio, levantar a bola aqui para o nosso amigo Luciano, para comentar a decisão dessa madrugada, Luciano. A ministra Carmen Lúcia bloqueou novamente a posse da Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Uma boa decisão? Bom, Jefferson, eu penso que nós estamos num país do contrassenso generalizado. Você tem um ministro que é advogado do PCC. E, para não estender muito a conversa, a possibilidade de você ter uma ministra que não cumpre minimamente a questão trabalhista no seu âmbito pessoal, é você entregar a chave do Ministério do Trabalho para uma pessoa assim, né? É, você entregar o queijo para o rato, né? Então, não conseguimos nem esperar menos de um governo golpista. Essa que é a grande realidade, né? Então, cada vez mais nós entendemos que esse governo que está instituído, ele tem a prerrogativa de retirar direitos. Então, enquanto nós estamos na contramão desse processo, dizendo que direito não se reduz, direito se amplia, você aprova uma legislação trabalhista, que ela vai flexibilizar em todos os aspectos do direito trabalhista e, em alguns casos, a gente até afirma que é uma sentença de morte para alguns trabalhadores. Num outro aspecto, você pega uma reforma da Previdência que está em iminência. E para se aprovar uma reforma da Previdência, você tem que fazer pactos e acordos. E isso passa, né? Claro que segundo os analistas, já gastaram mais do que o que seria possível economizar com a própria reforma da Previdência. Exatamente. Então, a reforma da Previdência tem um preço. O preço desses homens desonestos que estão no poder hoje, ele é comprado com esses cargos, né? Por esse rifa do Estado também. Então, é esse o cenário que nós estamos vivendo. Eu acho que a ministra cumpriu o papel dela e não tem muito o que se esperar nesse sentido. Né? Agora, não sei se cabem mais recursos ainda do Supremo Tribunal de Justiça, né? Mas imagino que isso já é uma página virada. Né? Obrigado. Opa, probleminha técnico aí, tem que trocar o microfone, trocar a roda com o carro andando, né? Nós estamos aqui falando sobre a questão da ministra aí, né? Da ministra que acabou não tomando posse hoje a Tove. Deixa eu aproveitar a bola levantada e já passar para o Sérgio. Esse é o Brasil pós-impeachment? É isso aí que virou? Então, você sabe, eu na minha área, eu acredito que eu vou até comentar também, eu sei que o Luciano já comentou, mas eu penso o seguinte a respeito disso. Eu acredito que a ministra, né, que não é ministra, deputada federal, Cristiane Brasil, ela não tem condições éticas e morais de assumir o ministério. Mas não acredito que o judiciário devesse tratar dessa questão. Pela seguinte questão, é uma questão eminentemente política. Moralmente, é inaceitável que uma pessoa que desrespeita os direitos mais elementares dos trabalhadores possa ser. Agora, isso é um ato que vai ser julgado pela população. Porque como esperar legalidade de um governo ilegítimo? Se o governo é legítimo, como que nós vamos esperar que ele cumpra com os requisitos de probidade, de honestidade, aqueles, né, que movem a administração pública? Então, assim, no meu ponto de vista, o judiciário não deveria intervir nisso. Ela sendo nomeada, ela seria nomeada e a população, o movimento sindical, a opinião pública deveria pressionar no sentido. Porque eu acredito o seguinte, nós não temos que levar tudo para a barra dos tribunais.
O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ele se manifesta sobre as mais diversas questões. E não me parece que essa é uma questão constitucional. Né? Uma questão constitucional, o Supremo tem que se manifestar. Isso é a minha opinião, né? Não sou nenhum jurista, não sou nenhum entendido do assunto. Agora, os desmandos do governo Temer, eles são os mais variados possíveis. Né? E eles são realizados com um único objetivo, que é importante que a senhora, o senhor, o jovem, que está nos assistindo, saiba. É só ter um objetivo tudo que está acontecendo. É aumentar a renda dos que têm muita renda. Então o Brasil pagou o ano retrasado 407 bilhões de reais de serviço da dívida pública, da dívida interna, a dívida que se deve aqui dentro do Brasil. Para que vocês saibam o que isso significa, o Brasil gastou 110 bilhões de reais com saúde, 100 bilhões com educação e 26 bilhões com o Bolsa Família. Olha só, tem muita gente que se manifesta contra o Bolsa Família, ele custou 26. E a dívida pública custou 407 bilhões. Fala, não, mas é que o Brasil tem que pagar porque ele tomou emprestado. Então essa dívida é legítima. Peraí, sabe por que ele chegou tão alto? Porque a taxa de juros, quem decide é o Banco Central. E o Banco Central é influenciado pelo quê? Uma coisa chamada mercado. O que é o tal do mercado que vocês ouviram muito falar? Vamos esclarecer o que é o mercado. São 5, 6 famílias. São 5, 6 famílias que é esse famoso mercado. Não é um monte de gente como vocês pensam, não. Aí esses 5, 6 influenciam. Aí influenciam na taxa de juros. Já pensou se a senhora pudesse emprestar o dinheiro para um amigo? Lá R$1.000 emprestou para o Jefferson, emprestou R$1.000 para o Luciano. Aí com uma taxa de juros de 5%. Quando o Luciano vai pagar e o Jefferson vão pagar, aí eu pego e falo assim, não é 5% não, eu aumentei para 10%. Aí tudo bem, paga 10 aqui. Quando chega no outro mês, aí não é 10, é 15. Então, quem que aumentou as taxas de juros? Foi o Banco Central por pressão do chamado mercado. Então, é aquele que empresta o dinheiro que decide quanto que vai ser o juro. Por isso que chegou nessas cifras astronômicas. Então, tanto o governo Temer, com uma popularidade tão baixa, consegue se manter no poder, por quê? Porque essas pessoas têm interesse, seus interesses estão sendo garantidos. Por muito menos a presidenta Dilma caiu. Diz que ela não tinha apoio popular, que ela tinha cometido erros. Eu até acho que a presidenta Dilma cometeu alguns erros. Agora, era mais fácil você corrigir a rota de quem estava errando, como a presidenta Dilma estava errando em muitas coisas, uma presidenta legitimamente eleita, do que você retirar a Dilma, colocar um presidente ilegítimo, que aí o que acontece? Ele não tem satisfação nenhuma a dar a opinião pública, e ele fala isso, que ele fala que ele só está fazendo o que está fazendo porque ele é o presidente mais impopular da história do Brasil e ele ri dessa situação. Então, um verdadeiro deboche na cara do brasileiro. Pois é, situação difícil. Agora, vamos falar um pouquinho do tema dessa semana que vai aí, vai dominar os noticiários. Dia 24 agora, o julgamento do ex-presidente Lula. Como é que você está avaliando aí o cenário, Sérgio? Olha, é um cenário que não é fácil, porque eu acredito o seguinte, criaram um enredo. E aí definiram quem é o bandido e quem é o mocinho. Parece filme de Hollywood. E quem que é o bandido? É o Lula. Quem que é o mocinho? Eles falam que é o Moro. Então, como que o bandido vai ganhar no final? Porque o que eles tentaram fazer e estão conseguindo fazer com uma parte da opinião pública é isso. É que cada vez mais a população tem se conscientizado que o que está acontecendo no Brasil é a mais abjeta perseguição política. No caso específico do triplex, o conjunto de contradições que estão acontecendo, olha, o Lula é um ser iluminado, né? Nós cristãos nós falamos o seguinte, que Deus não capacita os escolhidos, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Olha o que aconteceu com o Lula. Olha lá, uma ação na justiça em Brasília, contra a OAS, para poder receber uma dívida. A juíza de Brasília sente, porque quando o juiz decreta bloqueio de bens, ele não sabe o que a pessoa tem. Ele não sabe, ele manda bloquear os bens. Aí bloqueou os bens. No meio desse bloqueio, o que está? O apartamento, o tal do triplex, que é atribuído ao Lula. Eu até brincava esses dias, Luciano, eu falava assim, bom, já que esse triplex é do Lula e nós somos amigos dele, vamos pedir a chave para a gente ir para o Guarujá? Aí com quem que está a chave? A dona Marisa morreu. O Lula não tem a chave. Porque você imagina a petezada tudo fazendo churrasquinho lá no triplex do Lula no Guarujá, é nosso, né? Já que é do Lula, é nosso, é amigo da gente. Mas o que acontece? Não tem a chave.
Então, quer dizer, uma situação absurda. Para esclarecer o que aconteceu, foi o seguinte, o presidente Lula, quando esse empreendimento lá de Guarujá era da Bancop, Cooperativa dos Bancários, ele de fato comprou. Depois ele desistiu no negócio, a Bancop saiu fora do negócio, a OAS assumiu, né, um negócio rentável, construiu os prédios, apartamentos, essa coisa toda, e o presidente desistiu da compra. Agora, olha só, estão tentando criminalizar. Vocês já pensaram se forem criminalizar todo mundo no Brasil que, por exemplo, tem um contrato de gaveta? Meu Deus do céu. Você pega essas Coab CDHU e ia sair metade preso, porque as pessoas compraram, venderam no contrato de gaveta. Então, se for falar, não tem legalidade nisso. E os contratos de gaveta são reconhecidos, inclusive, legalmente hoje. Quantas pessoas não moram numa casa há 20, 30 anos e nunca passaram escritura? Porque não tem dinheiro para pagar ITBI, não tem dinheiro para poder fazer toda a papelada, entendeu? Então são situações que tentam transformar em crime o que não é. Então é uma votação decisiva, a decisão do colegiado que é do TRF, porque por conta da lei da ficha limpa, aquelas pessoas são condenadas em segunda instância, não pode ser candidatas. Não podem ser candidatas, então esse que é o grande problema. A lógica vai ter um grande debate. Porque tem uma coisa assim, para poder impedir o Lula ser candidato, olha só a situação que tem que ocorrer. Primeiro, tem que ser 3-0. Segundo, não pode reformar a sentença nem para baixo nem para menos. Deixa eu explicar o que eu estou falando. O Moro condenou o Lula a 9 anos e pouco. Se o Tribunal Regional Federal condenar, mesmo que por 3-0, para 8 anos, aí cabe embargo de declaração, embargo infringente, cabe um monte de coisa, um monte de recurso. Se condenar para cima também, agravar a pena para 15 anos, 13 anos, 14 anos, aí começa também um longo debate. Se tiver um voto favorável ao Lula e 2 contra, também é um longo debate. A situação complica bastante se for 3-0 e não mudar absolutamente nada a dose, o tamanho da pena. Aí a coisa complica um pouco mais. Agora, mesmo assim, a decisão do PT é o seguinte, passou o julgamento no dia 24, no dia 25 vai ter o lançamento da candidatura do Lula, independente disso. Porque são juristas, tem um livro que são os comentários sobre a sentença, com 101 grandes juristas do país. Não só da área do criminal, mas penal, mas na área de direito administrativo, direito comercial. Tem figuras lá como Celso Antônio Bandeira de Mello, Zaida Zancan, Proner, um monte de grandes juristas lá, vários juristas, né, que analisaram o processo. E agora, quem diria, né, nós que estamos aqui na televisão, eu vou falar o que o presidente Lula falou. Façam como o Reinaldo Azevedo. Sabe quem é o Reinaldo Azevedo? Você alguma vez já ouviu falar assim, petralha, né? Ah, os petralha, o povo do PT. Quem inventou esse negócio de petralha foi o Reinaldo Azevedo. Então, um ser insuspeito. E ele tem um costume que é, ele como jornalista, ele lê todo o processo. Ele não lê o resto. Ele é um dos maiores críticos do processo depois de ler peça toda. Ele leu a peça inteira. Então, quando ele leu a peça inteira, ele constatou o que nós temos falado. Uma prova. Porque você não pode, olha, o pior inimigo que existe da verdade não é a mentira. O pior inimigo que tem da verdade é a convicção. Quando você forma uma convicção que não é baseada em fatos. Você está convicto daquilo. E acabou. Isso é o maior inimigo que existe na verdade. Então as pessoas estão condenando, querendo condenar o presidente Lula por convicção. Porque fala assim, todo político é ladrão, então condena. Agora, meu amigo, você cuidado, viu? Porque hoje é o Lula, amanhã pode ser você. Pode ser você que é empresário, você que tem sua empresa, o cara chega lá, fala uma coisa, joga uma seringa, fala que a sua empresa está vendendo produto que não pode, fala que você está fazendo uma sonegação fiscal, que seu contador errou, mas vai falar que foi você. Então você cuidado. Os direitos fundamentais precisam ser garantidos para o Lula, porque eles precisam ser garantidos para você. Essa que é a grande questão. Não se trata de defender o Lula, se trata de defender a democracia, o devido processo legal, o direito de defesa, o direito a habeas corpus, que são conquistas civilizatórias da humanidade por todo o planeta. Se você tem isso violado, isso vira um Deus acuda, vira um vale tudo. E quem já teve um familiar, um ente querido, numa situação dessa, sabe que nesse momento só sobra Deus, a família e o advogado, mais nada. Sérgio, mas depois de uma aula aqui, né, Luciano? A gente tem que, infelizmente, encerrar esse programa, mas gostaria de agradecer a tua participação.